Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da Flotilha da Liberdade, né? A Greta Thunberg e mais uma meia dúzia de ativistas aí foram no barco da Selfie, supostamente para liberar, né, para romper o cerco de Gaza, porque Israel está fazendo um cerco de Gaza, não está dando comida para os gazanos, e aí esse pessoal ia resolver o problema de Gaza com meia dúzia de lata de sardinha que tinha lá, com meia dúzia de lata de atum, e resolver o problema da fome em Gaza, né? Bom, é uma palhaçada isso, todo mundo sabe que a Greta é uma palhaça profissional e, lógico, Israel não pôde deixar o barco dele chegar a Gaza, não porque o barco deles tivesse algum problema em termos de risco de segurança, mas por causa do precedente que isso cria, né? Ou seja, já houve no passado situações de frotas maiores de barcos de supostos protestantes, né, de supostas pessoas que estavam fazendo manifestações a favor de Gaza, indo em direção a Gaza, e quando a polícia israelense interceptou, tinham armas no porão, tinha um monte de coisa nisso daí. Então Israel não vai deixar o barco chegar lá em Gaza. A gente tem acompanhado essa história. Eu estou cobrindo essa reação de Israel ao ataque do Hamas, né, lá no meu outro canal, no Mundo em Revolução. Inclusive hoje tem vídeo detalhando como é que está a situação lá. Israel está tomando nesse momento a cidade de Khan Yunis, encontrou já mais um monte de túneis lá embaixo de Khan Yunis, inclusive onde estava o Mohamed Sinwar, que era um dos líderes lá do Hamas, já morreu, né, morreu sufocado alguns dias atrás. Enfim, se você quer informações sobre o andamento dessa guerra, assiste o vídeo nosso de Israel lá no canal Mundo em Revolução. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas vamos falar aqui sobre o caso da Flotilha da Liberdade, ou o barco da Selfie, do pessoal da Greta. Essa notícia foi sugerida por Hoje Só Bebo Se o Lula Falar Merda, Conde Drácula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, terminou o cruzeiro marítimo dos garotos propaganda do Hamas, muito bem colocou o Mário Sabino aqui, né? Uma meia dúzia de desocupados de extrema esquerda, inclusive um brasileiro, esse cara que é brasileiro, é o que você imagina da extrema esquerda brasileira, né? Já foi visto com o Hamas, fazendo propaganda do Hamas, fazendo propaganda do Hezbollah, não faz nem ideia do que está acontecendo lá em Israel, mas acha que sabe tudo. O professor de história socialista dele ensinou para ele que Israel invadiu a Palestina e não sei o que lá, e pipipi, popopó, aquele mapinha verde que vai mudando as cores, que vai tomando assim, que é uma falsidade enorme aquilo ali, não tem nada daquilo ali, é simplesmente mentiroso aquele mapa, mas esse pessoal cai nessa lorota dos professores de história esquerdistas, né, e acaba ficando com a peça quebrada, né, acaba quebrando a pecinha dos caras, né. O que aconteceu então? Israel, vocês sabem, foi atacado no dia 7 de outubro de 2023 pelo Hamas, um enorme ataque terrorista, 1.200 pessoas mortas, sequestradas, uma crueldade enorme. Lá no Mundo em Revolução tem um vídeo meu, eu fui a Israel, eu fui nos vários kibbutz que foram atacados pelas forças do Hamas, né? E a coisa mais cruel é que o Otef, né, a região dos kibbutz ali em Israel, é justamente uma região meio anarquista, né? Eles chamam de comunas, mas na verdade está muito mais perto de anarcocapitalismo do que de qualquer outra coisa. São comunidades realmente autônomas que tem dentro de Israel, inclusive não pagam impostos ao governo de Israel, tem outros tipos de ligação, e tinham muita ligação com a faixa de Gaza. Muitas pessoas da faixa de Gaza trabalhavam nos kibbutz ali, então assim, foi uma traição terrível, né? Mataram as pessoas no Concerto Nova, coisa tal, uma violência absurda aquilo ali. E, lógico, Israel tinha que resolver esse problema. Israel, como todo princípio da não agressão, diz que você pode responder a uma ameaça ou ao uso de violência, fazendo a violência proporcional ao necessário para fazer cessar aquela ameaça, né? E para cessar a ameaça ali na faixa de Gaza, a alternativa que tem é acabar com o Hamas. O Hamas abertamente defende o genocídio do povo judeu. Abertamente eles cantam aquela musiquinha, né, do rio até o mar e coisa e tal. Do rio até o mar, estou falando do Rio Jordão até o mar, ou seja, é acabar com Israel inteira, né? E, enfim, Israel teve que responder, fez um grande avanço, limpou boa parte do pessoal lá do Hamas, inclusive matou o líder do Hamas, o Yahya Sinwar, e depois estava negociando a paz. Tentaram negociar a paz durante muito tempo, só que continuou o Hamas segurando os reféns, se recusando a liberar os reféns e se recusando a aceitar a condição principal
de Israel, que é a faixa de Gaza não pode ser governada pelo Hamas. É óbvio, um grupo terrorista não pode governar um território dentro de Israel, né? Então, quando foi definido que não tinha mais chance de ter o acordo de paz, ainda estão tentando, tá? Ainda tem algumas negociações ali, mas a coisa é meio que ninguém acredita que isso vai chegar num resultado positivo. Israel reiniciou a operação Carruagens de Gideão, que está tomando toda a faixa de Gaza, vai eliminar completamente o Hamas, tirar os reféns todos, e aí depois o que vai ser feito com a faixa de Gaza a gente não sabe, né? Ainda tem várias propostas aí, inclusive sendo negociadas com o Trump lá nos Estados Unidos e com os países árabes. Enfim, essa é a situação que a gente está agora. Israel está fazendo essa operação lá, e olha só, com relação à ajuda humanitária, Israel está distribuindo ajuda humanitária agora, tá? Israel montou 4 grandes centros de distribuição que estão atendendo a população de Gaza com comida. São vários caminhões por dia, centenas de caminhões por dia. Um barquinho desse pessoal com meia dúzia de latinha não ia fazer diferença nenhuma. Essa coisa aí era só mesmo uma campanha de marketing no final das contas, né? O caminho que eles fizeram, eles saíram aqui da Sicília, na Itália, chegaram nesse ponto aqui, eles chegaram a desistir, resolveram voltar, mas aí alguém falou, não, pô, vai ficar feio vocês desistirem, coisa e tal, não, vamos até o final, né? E foram interceptados aqui no dia 9 de junho pelas forças israelenses. Israel falou que não ia permitir que eles atracassem em Gaza, não porque esse pessoal representasse algum risco, na verdade até representa, tá? O risco não é eles, o risco é eles chegarem lá em Gaza e serem sequestrados pelo Hamas. Lembra, o Hamas está desesperado neste momento, ele sabe que não tem o que fazer, está perdendo a guerra para Israel, está sumindo. Aliás, inclusive outras máfias dentro ali da faixa de Gaza têm brigado contra o Hamas, porque o Hamas está muito enfraquecido nesse momento. Então outros grupos ali na faixa de Gaza já estão caçando os terroristas do Hamas e coisa e tal. Imagina chegar um monte de americano ali, eles iam ser sequestrados, cara, iam ser usados como moeda de troca com Israel. Evidentemente que ia acontecer isso, né? Fizeram isso com um monte de gente. O pessoal que estava no Concerto Nova, o Concerto Nova pedia paz com Palestina, aquele negócio todo, né, a favor da esquerda. E aí muitas dessas pessoas viraram reféns. E algumas ainda são reféns até hoje lá do Hamas, dentro da faixa de Gaza. Ainda faltam 54 reféns para serem libertados ainda, né? Entre vivos e mortos. A gente não sabe quem está vivo e quem está morto. Ou seja, esse pessoal ia acabar sendo sequestrado pelo Hamas e mais uma dor de cabeça para Israel isso daí, né? Além do risco, lógico, de abrir o precedente de outros barcos de, entre aspas, organizações humanitárias ou, entre aspas, manifestantes que querem dar apoio a Israel levarem armas para lá, né? Então, evidentemente, Israel não pôde admitir isso, já tinha avisado a eles, fez aviso para eles voltarem e coisa e tal, eles não quiseram voltar e foram abordados, o barco foi confiscado pelo governo israelense e foram todos presos, tá? Presos, vão ser deportados, todos eles para os seus países de origem, após assistirem o vídeo mostrando as brutalidades do que aconteceu no dia 7 de outubro, né? Então tá aqui, foram bem tratados, ninguém foi maltratado, não teve nada, receberam água, receberam sanduíches para comer e coisa e tal. Diz que a Greta até gostou do sanduíche aqui, um sanduíchezinho gostosinho, que a Greta tá gordinha, cara. Pois é, tá ficando baleinha, tá virando um militante da esquerda mesmo. E ganhou um pãozinho aqui para ela, devia estar com fome. É lógico, né? A ideia desse pessoal sempre foi dizer que foram sequestrados, não porque Israel pegou reféns e coisa e tal. 12 reféns internacionais, liberem os reféns agora. O absurdo disso daqui é que, lógico, eles estão querendo fazer um paralelo com os reféns feitos pelo Hamas, os israelenses feitos reféns pelo Hamas, o que é um absurdo completo, né? O pessoal está mostrando aqui eles gravaram vídeos aqui, a Greta gravou um vídeo dizendo que, se você está vendo esse vídeo é porque eu fui sequestrada por Israel e não sei o que lá, e eu peço ajuda da Suécia para me resgatar. Israel já falou que vai mandar todo mundo para os países de origem, não precisa de ajuda de ninguém. Aí o pessoal tá lembrando aqui, guardando, ela falando aqui num barquinho, que recebeu o sanduíchezinho, recebeu a aguinha, tudo certinho, bonitinho, comparando com os reféns de verdade que o Hamas fez. Muita gente que já morreu, outras pessoas, mulheres que foram estupradas, muita brutalidade que foi feita com esse pessoal. Então chega a ser um cinismo absurdo esse pessoal comparar, dizer que está sendo sequestrado, se comparando com os reféns israelenses, né? Mas enfim, eles vão ser devolvidos para o país. Israel já falou que vai, assim que mostrar para eles os vídeos das brutalidades feitas no 7 de outubro, que vai liberar eles cada um para o seu país e pronto, não tem problema, né?
Tem o idiota brasileiro também. O idiota brasileiro se chama Thiago Ávila, de Brasília, e tá lá com o lencinho palestino, todo se achando o herói, dizendo também que foi sequestrado, apelando às autoridades. Inglês ruim pra caralho. Uma coisa foi boa dessa história, que eu me senti até bem com o meu inglês depois de ouvir esse mané falando aqui, né? E tá aqui ele aqui, ó, com uma reunião com o Hezbollah, gritando morte à América, morte a Israel, vitória ao Islã e coisa e tal. O cara é um radical terrorista. De novo, a pessoa se preocupar com o povo palestino, com os habitantes da faixa de Gaza, com os habitantes da Cisjordânia, eu acho uma preocupação razoável, né? De fato, né? As pessoas ali sofrem tanto na mão do Hamas que há a preocupação correta com essas pessoas. Agora, apoiar o Hamas, apoiar o Hezbollah, esse tipo de coisa, não tem lógica. Isso daí está apoiando terrorismo, não tem o que dizer, né? Um absurdo isso. Outra coisa curiosa é que os ativistas do clima que estavam lá no barco da selfie, né, quando foram abordados por Israel, jogaram os celulares todos no mar. Por que esse pessoal jogou o celular no mar? O que eles estavam querendo esconder ali em termos de mensagem, de quem seriam os patrocinadores, quem estaria por trás dessa coisa toda, né? Quando eles viram ali que estava coisa, o pessoal pegando o celular de todo mundo, jogando o celular de todo mundo, jogando no mar. Olha lá, me dá o celular aqui, vou jogar no mar. Jogando tudo no mar. Por que eles queriam esconder? O que eles querem esconder das autoridades israelenses? Quem é que está por trás do financiamento disso daí? Porque lembra, um veleiro desse não é uma coisa barata. E o pessoal está sabendo que o veleiro vai ser apreendido para Israel. Acabou, esse veleiro agora vai ser para pagar o custo da operação de resgate desse pessoal aí. Então, ou seja, tem gente com dinheiro por trás disso, né? E aí eles se deram um jeito de jogar fora todos os equipamentos eletrônicos e coisa e tal, jogaram tudo no mar, porque eles sabem que isso aí ia entregar quem são os financiadores deles no final das contas, né? Bom, como era de se esperar, o governo brasileiro está se posicionando do lado errado, né? O Lula, é lógico que ia se posicionar do lado errado. O Ministério das Relações Exteriores falou que está acompanhando com atenção a interceptação pela Marinha Israelense da embarcação Madeleine, que se dirigia à costa da faixa de Gaza para levar itens básicos de ajuda humanitária. Um barquinho. Olha só, Israel faz Vocês vão ver lá, vejam o meu vídeo de hoje lá no canal Mundo e Revolução, são campos enormes para distribuição de alimento, são vários caminhões por dia que estão entrando de comida lá na faixa de Gaza. Você acha que um barquinho ia fazer alguma diferença no final das contas? 12 ativistas, inclusive o cidadão idiota Thiago Ávila, né? Enfim, um absurdo esse tipo de coisa. É lógico que o Lula ainda não criticou isso, mas vai criticar, você pode ter certeza. O Lula é incapaz de não falar uma merda nesse caso. Por exemplo, ontem ele estava falando aqui, ó, ninguém disse como é que a inteligência de Israel permitiu que alguém de Asa Delta invadisse Tel Aviv. Cara, vocês têm ideia de quanta idiotice tem nisso daqui? Primeiro, não foi Tel Aviv, foi o Otef, foram os kibbutz ali do lado da faixa de Gaza que foram invadidos. Não foi Asa Delta, foram parapentes, né? É diferente de Asa Delta, é totalmente diferente isso daí. E também teve invasão por terra e coisa e tal. E, lógico, Israel já fez uma avaliação profunda de por que eles não detectaram esse negócio. E, de fato, teve aviso da inteligência de que havia um plano do Hamas de fazer um ataque. Mas só que isso era uma coisa meio corriqueira. O Hamas estava sempre planejando ataques. Ninguém esperava o tamanho desse ataque, né? E como o Hamas já tinha feito vários ataques sem nenhuma importância, sem conseguir sair da faixa de Gaza, sequer o pessoal não deu importância. Foi um erro do Serviço Secreto Israelense? Certamente. Agora, querer culpar a vítima... e como que a vítima não sabia que tinha que reagir à agressão e coisa e tal? É a mesma coisa que você dizer que, mas a mulher estava de sainha curta numa rua escura, então estava procurando também, né? É o que o idiota do Lula está falando aqui. Realmente uma idiotice completa. Quem imagina? É isso que eu falo para vocês. O pessoal que fica do lado do Hamas, o pessoal que fica do lado da Rússia, o pessoal que fica do lado errado nessas guerras, é porque não sabe do que está acontecendo. Olha o Lula falando aqui, ele demonstrou claramente que ele não sabe do que ele está falando. O ataque não foi a Tel Aviv, o ataque não foi com Asa Delta, não teve nada disso. Ou seja, a posição idiota dele é só porque ele é um idiota mesmo e também porque ele não sabe do que está acontecendo de verdade. Esses ativistas também, esse pessoal da extrema esquerda, tudo doutrinado, cara, ninguém com pensamento crítico para realmente questionar as coisas, né? Enfim, mais uma vergonha nossa.